todos a mais um culto, a mais um dia da nossa Semana Santa. Que Deus abençoe vocês, amém? E antes de começarmos o nosso culto dessa noite, vamos cantar assentados com bastante alegria até para começar o nosso culto e tudo. Que o louvor também é uma forma de pregação. Vamos cantar o hino És o Ar que eu respiro. Adoradores 5. Te adoraré.
Antes de eu anunciar o inicial, eu vou chamar a Francis aqui. Hoje é aniversário dela, eu vou fazer a gente vai fazer uma oração especial para ela. Vem para bem receber a sua bênção do dia hoje. A gente só faz aniversário uma vez na vida, né? Então vamos. Uma vez por ano. Não é? Uma vez na vida, quer dizer, uma vez a cada ano. Isso. E todo ano é uma vida nova que a gente ganha. Então, vamos Aqui é bom aqui no sábado. Na quarta eu queria fazer um culto de ação de graça hoje, mas é a Semana Santa. É a Semana Santa, mas não se preocupe, vai receber as bênçãos do mesmo jeito. Tem um chocolatinho depois pra vocês, eu não vou ficar. Que chocolatinho. O povo também vai querer. O povo da internet. Ainda bem que o Sandro não tá comendo, né? Vamos orar. Pai querido que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, pela proteção que nos tem dado, pela morte de Cristo por nós na cruz e remissão aos nossos pecados. Neste momento queremos entregar em suas mãos a Francis. Olha, está completando mais uma primavera. Graças ao Senhor, cheio de paz, de saúde, de vida, de esperança. Que teus santos anjos a acompanhem onde ela for, que ela possa ter um restante de dia abençoado por ti, Pai. Peço que ele abençoe a vida dela, os familiares dela, não só ela, Senhor, mas como todos que estão aqui na igreja. É o que eu te peço em nosso teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Parabéns, amor. Não podia passar batido. Agora vamos colocar em pé e cantarmos com bastante alegria o hino. Vou contar-vos o que penso de meu mestre. Só pra vocês comerem aqui na igreja, mas eu não chego. Vou contar-vos o que penso de meu mestre.
antigo, era um pouquinho mais rápido. Mas quando você canta ele na versão nova, não tem como você não cantar o coro na versão antiga. Com desejo e com paixão sem fim. Tem alguns hinos que a versão antiga não permanece na cabeça, porque não é que a versão nova não é bonita, mas o antigo ainda é melhor. Com esse pensamento, vamos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Pai querido que habita nas mais alturas dos céus, graças te damos, Senhor, novamente por tudo que tem feito em nossas vidas. Pedimos que venha abençoar o nosso culto divino nesta noite, que eu não venha falar de mim, mas venha falar de ti, inspirado por ti. Que esse sermão possa vir ao encontro das nossas necessidades. É o que eu te peço, não porque eu merito em nós, mas porque deste teu filho por nós aqui, Senhor. Amém. Amém. Bom, hoje sou eu que vou... Toda primeira quarta-feira do mês é minha. Mas como é a Semana Santa, eu vou falar um assunto referente à Semana Santa. Mas, como também é quarta-feira, nós vamos fazer o seguinte: toda quarta-feira a gente tem nos nossos momentos de pedidos e agradecimentos. Aquele que tiver algum pedido, algum agradecimento para fazer, este é o momento. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Só peço a Ele que me dê mais um descanso, né? Porque a gente vive tão cansado já. Eu acho que todo mundo, né, tá reclamando disso, de cansaço. E a gente parece que dormiu, acordou e parece que tá do mesmo jeito. Que Deus dê para nós esse descanso, que descanso só Ele pode dar, né? E também peço amanhã tem uma perícia na cooperativa e a gente fica muito assim, né? Preocupado e tudo mais. E mais uma vez entrego nas mãos de Deus, porque ali o mês a gente não sabe quanto que vai ganhar. A gente trabalha na fé. Ali é puramente na fé. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui, tanto aqui em São Paulo, de Jundiaí e também do shopping, né? Como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. Se você que está nos acompanhando pelas redes sociais tiver algum pedido, pode colocar no chat. E no final, o pessoal que está aqui na igreja, a Maria Sara, que está aí acompanhando pela telinha, vai passar para a gente vai estar orando pelos seus pedidos. Mais alguém? Eu quero agradecer muito pela vida, né, por mais um ano, pelo cuidado de Deus também, bom, Ele está sempre comigo, bom. Agradecer pela família, pelos amigos que me mandam mensagem o dia inteiro, que a gente acaba se sentindo tão querida. Realmente foi um dia muito cheio, café da manhã, almoço, eu vou jantar com a família e eu só tenho que agradecer por um dia corrido trabalhando aí o dia inteiro, mas agradeço a Deus muito. Amém. Fran, quantas primaveras lindas você fez? Sempre, eu cheguei na coleta ali. E as duas nem aparentam a idade que tem, 60, né? Não aparentam. No dia que eu chegar igual a Gorete, eu vou ficar tranquila. Então, falei, ó, 74, vou chegar lá, vai ver, ó. 75. Olha lá. Bora lá. E ontem eu conheci uma mãe de uma amiga minha com 92 anos, luta, andando para lá e para cá. Ficou sozinha lá no sítio da gente. Eu vim embora, a filha dela veio embora agora às 4h30 da manhã, e a velhinha ficou lá sozinha, vai ficar 5 dias lá sozinha, 92 anos. Mas alguém tem pedido de agradecimento? Eu agradeço a Deus, né, a bênção de estar aqui. Faz tempo Amém. que chegar numa quarta-feira. Amém. Amém. Grande para Amém, todos Luiz. vocês, na presença do bom Deus. Peço oração por mim, no meu trabalho, são muitos desafios, né? Deus conhece todas as coisas e que Ele me ajude, né? E em casa também, nós temos pronta pela Ariva, graças a Deus ela está bem, mas sempre coloco ela nas orações. E pela minha irmã Jandira, porque meu sobrinho Rodrigo, ele perdeu o trabalho, perdeu na verdade não, ele largou o trabalho, foi por uma vaga incerta, em outra cidade, que a gente já sabia que não ia dar certo, voltou, está de mala, cuia, mudança, família, dentro da casa da minha irmã. E está sendo um transtorno muito grande para ela. Então, que Deus tenha misericórdia, atue para ele conseguir um trabalho, se restabelecer e viver a vidinha dele com a esposa na qualidade, porque minha irmã já tem sofrido muito com ele. Difícil. Mais alguém? Eu quero agradecer também, que já
Faz muito tempo que eu não venho de quarta-feira. Eu preciso criar vergonha. Preciso, realmente. De domingo e sábado tudo bem, mas de quarta-feira eu preciso. Quero pedir também e agradecer pela minha família, também pelas bênçãos, que às vezes a gente só pede, né? Mas se a gente parar, tem muitas bênçãos na nossa vida, né? Deus dá muitas bênçãos. Então eu quero só agradecer hoje. Amém. Sandro? Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que Ele tem sempre nos concedido. Nós não somos merecedores de tamanhas bênçãos, né? Se a gente for para analisar, é muita coisa boa, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Eu tenho tão pouco, não é suficiente, mas se formos analisar e ver, né, o quanto, enfim, dizem que é mediocridade, né? Você ficar medindo a sua vida pelo que os outros não têm ou têm, não tem. Mas se nós formos olhar, muita gente não tem o que a gente tem, né? Não tem as bênçãos que a gente tem, é algo assim incrível, quanto Deus tem nos abençoado, quanto Ele tem nos guiado, né? Quanto Ele tem mostrado que nos ama de verdade. E às vezes nós somos muito ingratos. Eu agradeço por todas as bênçãos que Ele tem me concedido. Eu, graças a Deus, venci mais uma etapa na minha vida, terminei minha graduação. Choros de rangers de dentes, lágrimas e sangue, suor e tudo mais, noite sem dormir. O curso foi muito puxado, eu não imaginava que ia ser tão puxado daquele jeito. 6 em 6 meses, cada 4 semestres, todo semestre um trabalho específico de extensão universitária que me deixou assim, sem o resto dos cabelos, muito difícil, TCC muito difícil, tudo muito puxado, mas eu não imaginava que seria tão puxado, mas eu tive que tirar força de onde não tinha para agora é só correr para o abraço e agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ter feito essa graduação. Pedir aos irmãos que orem em favor do meu filho Gustavo, em favor da minha vida espiritual e pelos problemas que eu estou passando a nível de trabalho. O senhor sabe o que é, mas nada, eu tenho a esperança de que nada acontece pela gente que não é para o melhor para a gente, né? Eu tenho ciência disso. Eu estava no emprego na Polícia Civil há uns anos atrás e Deus me tirou de lá de uma maneira tão abrupta, e quando eu saí de lá teve um problema seríssimo a nível de corrupção na polícia, e Deus me tirou de lá, foi bênção. Quando eu saí de um outro tipo de trabalho também foi uma bênção. Então está acontecendo algumas coisas no nível de trabalho que não são muito legais, e seja feita a vontade de Deus, a gente tem que agradecer. Eu tenho que agradecer até pelos nãos de Deus, né? Porque a gente sofre e tal, né? Por que dessa forma, por que assim, né? Mas Deus sabe o que é melhor pra gente. Nós temos aqui só aceitar, né? Absorver, deixar na mão dele, que ele sabe o que é melhor. Estou passando por esse momento. Eu quero agradecer a Deus todas as bênçãos dessa vida, de estar aqui hoje. Então que eu vou repartir do pão da vida com vocês daqui a pouquinho. Agradecer a Deus pela minha família, agradecer a Deus todos com saúde. Peço oração especial por eles, somente pelo meu marido. Por causa do serviço dele, né? Que é andaime, cadeirinha, balancinho, é meio complicado. A gente fica com receio que pode acontecer alguma coisa, mas eu sempre confio em Deus, continuo confiando. Então que vocês orem por ele no serviço dele. Eu vou pedir para ele se ajoelhar. Tem um pedido? Tem, olha, está com a gente a Janice, a Neide Quintino e a Claudete Cavalcante. Ela pede, por favor, que a gente venha orar pela vida financeira dela, que ela está lutando por aposentadoria, porque ela está precisando muito desta renda. Então a gente pede para orar pela aposentadoria dela. Perfeito. Nós vamos colocar joelhos, Tereza. Eu vou levar o microfone até você. Aí você faz a oração, tá bom? Tá bem.
Querido Deus e amoroso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, eis-nos aqui, Senhor, o seu povo que te chama pelo teu nome, Senhor. Nós estamos aqui de joelho, agradecidos por termos essa quarta-feira de refrigério, essa semana de oração, essa semana, Senhor, que nos leva a refletir a sua morte por nós, Senhor, na cruz. Mas nós também ficamos alegres porque nós sabemos que hoje o Senhor já é ressuscitado há muito e muito tempo. O Senhor dormiu somente 3 dias e ressuscitou no 3º dia, Senhor. E nós estamos aqui gratos porque o Senhor passou a morte que nós deveríamos morrer. Mas nós também, Senhor, enquanto estamos aqui nessa terra, nós necessitamos demais de Ti, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, o batismo do Espírito Santo. Senhor, nós sem Ti não somos nada, Senhor. De seu Santo Espírito para nos guiar, menos ainda, Senhor. Então pedimos a Ti, Senhor, esteja conosco, fale ao nosso ouvido, dizendo, deixa o caminho, andar nele. E, Senhor, o Senhor ouviu também cada um dos pedidos que foram colocados aqui, Senhor. Os internautas também, a Claudete ali fazendo um pedido especial pela aposentadoria dela, que ela está precisando dessa renda, essa renda dela que ela tanto trabalhou e agora está aguardando. Os pedidos que foram colocados aqui, agradecimentos também, Senhor, por mais um ano de vida, agradecimento pela vida, pela saúde, pela cama quentinha que o Senhor nos dá, pelo alimento de cada dia, Senhor. Somos muito gratos a Ti, Senhor, mas ainda estamos aqui, Senhor, lhe aguardando e pedindo a Ti, Senhor, volte logo para nos buscar, porque este mundo aqui, nós sabemos que cada dia está mais difícil, Senhor, mas o Senhor também disse para nós que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Nos dê esse ânimo também, Senhor, nós te pedimos. Esteja agora nesses momentos que se segue com a Débora, que vai repartir conosco o pão da vida, e que ela venha, Senhor, falar de Ti e também por Ti também, Senhor, através do Seu Santo Espírito. E ajuda, Senhor, que nós venhamos compreender mais um pouco sobre Ti, de toda essa semana ali da semana de oração, que nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas, Senhor, e ser melhor do que fomos ontem. Nós te pedimos essas bênçãos, não que haja mérito em nós, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Obrigada, Tereza. O bom cristão não sai de casa sem sua espada. Cadê a espada de vocês? No celular. Na verdade, a minha está no carro, que eu deixei para poder usar e eu acabei esquecendo. Bom, quem precisa de espada, a igreja tem espada disponível. Muito bem. Como vocês já sabem, toda primeira quarta-feira do mês é minha. E hoje não ia ser diferente. Nós vamos falar um pouco sobre o tema da Semana Santa, que é o drama da paixão. E o tema de hoje é: Pilatos, o que eu farei de Jesus? Mas antes de eu começar, vamos mais uma vez orar. Como a Bíblia fala, muita oração, muito poder. Pai querido, neste momento eu repartir o pão da vida e adentrarmos nas Tuas palavras, que nós possamos ter o conhecimento daquilo que nós vamos aprender e colocarmos em prática, e acima de tudo, ensinar aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos familiares, para que eles também venham através dos nossos ensinamentos, através de Cristo para a Tua igreja. Entregue o coração a Ti. É o que eu te peço no seu nome, de Jesus. Amém. Amém. Quem foi Pilatos? Eu acho que ele era um governador, não era? Pilatos era o governador romano em Jerusalém. Ele foi abruptamente despertado naquela sexta-feira, 14 de Nissan. Uma pergunta. 14 de Nissan. 14 de Nissan. Refere-se a que mês? Eu sempre conheci Então esperem para ver Jesus. 14 de Nissan. O Sandro não vale que eu falei com ele enquanto eu estava meditando no sermão. 14 de Nissan, refere-se a que mês?
É janeiro, né? Mais algum palpite? Visão. Ah, o pastor Alguém estava falando, né, que Cristo não morreu a exatamente na Páscoa, assim, não era 14 de Nisan. fevereiro? Setembro. Na verdade, 14 de Nissan, segundo o arqueólogo Rodrigo Silva, e o Reavivados pela Tua Palavra, 14 de Nissan refere-se aos meses de março e abril. Eu andei fazer uma pesquisa antes. Para eles, que o nosso calendário é o calendário gregoriano, para eles, era do dia 16 de março ao dia 16 de abril, é um mês para eles, para os judeus. Então, 14 de Nissan refere-se do dia 16 de março ao dia 16 de abril. Jesus havia sido preso, julgado, condenado por Anás, Caifás e o Sinédrio. Uma pergunta, eu estava conversando esses dias com a minha mãe e falei, mãe, se Pôncio Pilatos não tivesse condenado Jesus, o que aconteceria? Falou, Débora, de alguma forma, Jesus teria que ser morto. Porque é o que a gente sabe de antes da criação do mundo. Só que tem uma curiosidade. Quando Jesus foi interrogado, minha mãe estava me explicando, quando Jesus foi interrogado por Herodes, por Anás, Caifás e o Sinédrio, Jesus não falou nada. Jesus ficou quietinho. Por quê? Quando Jesus foi interrogado por Herodes, Anás, Caifás e o Sinédrio, Jesus não falou nada. Por quê? Provavelmente ele sabia que ia adiantar. Tem horas que você fala umas coisas que não vai mudar o pensamento da outra pessoa, não importa o quanto você provar, fazer, tipo assim, na nossa vida às vezes assim, você prova por A mais B, tem todas as provas ali, mas ó, se a outra pessoa não quiser ver, o óbvio que a esposa do Pilatos foi capaz de ver, mas ele não quis, então não adianta. Sabe por que Jesus não falou nada? Primeiro, eles eram judeus. Eles eram judeus e sabiam tudo o que ia acontecer. Então Jesus não precisava explicar, Jesus não precisava falar, eles já sabiam. Sabiam ou poderiam saber? Sabiam. Eles sabiam. Tanto é que eles estavam dando um jeito realmente de acabar com Jesus. Porque o que Jesus fazia deixava eles muito incomodados. Jesus curava as pessoas no sábado, Jesus pregava, Jesus ensinava. Jesus era um amor para as pessoas. E para eles isso era um incômodo muito grande. Porque as pessoas passaram a acreditar em Jesus e não acreditar mais neles. Eles eram Anás, Caifás, era o sacerdote. Era o topo ali dos judeus. Então eles tinham que obedecer a ele. Só que como eles viram Jesus, pacificador, restaurador, paciente, amoroso com as pessoas, um médico ali cuidando, curando as pessoas, sem pedir nada em troca, eles começaram a ficar com raiva. Não, a gente tem que dar um jeito, que eu estou perdendo meu povo. Estou perdendo meu povo e não posso. Segundo o sermão fala, não tem muita informação sobre Pôncio Pilatos. Pilatos foi um soldado, cresceu em um campo de batalha, no exército de Roma. Sua bravura atraiu a atenção de César e, por fim, recebeu como recompensa o posto de governador da Judéia. Nessa sexta-feira, com o prisioneiro que lhe levaram, ele sabia que seria um julgamento muito complicado. Até porque todos nós sabemos que o prisioneiro era inocente em todos os sentidos. Mas para o pessoal do Sinédrio, Anás e Caifás, não, nem muito menos Herodes. Para eles, Jesus era o quê? Ruim, difamador, estava fazendo o inverso da lei de Moisés. Certamente, Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus. Seu carisma, autoridade, suas parábolas, suas curas. Ele sabia que o estabelecimento religioso dos judeus se sentia incomodado por ele. Por quê? O povo passou a acreditar em quem? Em Cristo. Porque via o que realmente Cristo estava fazendo. E o pessoal do Sinédrio começou a achar ruim. Não, a gente tem que dar um jeito. Porque senão a gente vai perder o povo não vai mais acreditar na gente. Pilatos foi indicado como procurador romano nesta afastada região por Tibério, por cerca de 10 anos. E de fato, ele permaneceu lá, de 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. A hostilidade entre eles e os judeus era recíproca.
e as desconfianças eram mútuas. José menciona que Pilatos apropriou-se de dinheiro do templo para construir um aqueduto. Filo, outro historiador, numa carta ao imperador Calígula, descreve Pilatos como um homem inflexível, cruel e obstinado. Os 4 evangelhos que nós conhecemos parecem confirmar esse assunto. Pilatos adquiriu a fama de ser capaz, com o típico senso romano de fair play. Decidido em manter a lei e a ordem, ele era implacável em reprimir rebeliões e qualquer ameaça ao império. Ou seja, para os judeus estava feito, para o pessoal do Sinédrio estava feito, porque Jesus, para eles, era uma ameaça. Jesus, para ele, estava causando o quê? Uma rebelião. Para ele, Jesus estava causando uma rebelião. Jesus é entregue ao governador romano, falsamente acusado de subversor da paz e opor-se aos pagamentos de tributo a César. Alguém pode ler para mim Lucas 23, 2? Lucas 23, 2. Isso. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos-nos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Aí que é curioso. Jesus falava o que na Bíblia? Dai a César, dai a Deus. Jesus, em algum momento, falou para o povo judeu: não deem nada para César? Jesus falou: vocês estão proibidos de dar dinheiro ao rei, ao imperador? Jesus falou isso? Muito pelo contrário. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele estava ensinando ao povo a fazer o que é correto. Como ele nos ensina até hoje a gente fazer o que é correto. Sua pergunta foi: qual é o crime deste homem? Jesus tinha algum crime? Jesus tinha cometido alguma coisa que o fizesse a ser julgado? O crime dele foi pregar o amor, curar as pessoas, curar os doentes, os leprosos que viviam no leprosário. Jesus estava sempre passando por eles e curando. O que ele recebeu em troca? Desprezo pelo pessoal do Sinédrio, falsos testemunhos, porque quando ele foi julgado, pagaram para falar mal dele, para mentir sobre ele. Esse foi, sim, o que Jesus recebeu por tudo aquilo que ele fez de bom. Diante de Jesus, Pilatos estava estarrecido. O real não lhe parecia representar qualquer ameaça. O homem programático, Pilatos, pergunta. Vamos ver a pergunta de Pilatos. João 18, 33. Quem achar pode ler. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou a ele: és tu o rei dos judeus? Ele observou com mais atenção o homem à sua frente, que deveria ser julgado. As marcas dos abusos eram evidentes. Os lábios ainda inchados pela bofetada recebida no julgamento de Anás. Alguém lê para mim João 19:3, por favor. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Ou seja, por onde ele passou, por onde ele foi julgado, condenado, ele apanhou. Ele apanhou. Por onde ele passou, ele foi bofeteado. Ele levou chicotadas nas costas, açoite. Imagine, Jesus ali no nosso lugar recebendo aquilo que era nosso, por erro nosso. Ele observou com mais atenção o homem à sua frente, viu que ele era inocente, percebeu que ele era inocente, viu os abusos que ele havia sofrido, que ele estava sofrendo, principalmente o abuso mental, chicoteado, pisoteado, bofeteado, fora o que ele estava
ouvindo mentalmente. A cabeça não cansa? Para vocês, qual é o pior abuso para tratar este caso? Ele sabia de reis que são mantidos pela violência e a espada, como na saga dos imperadores romanos. Jesus testa o homem que o julga. João 18:34. Respondeu-lhe Jesus: veio de ti mesmo essa pergunta. Pouco todos disseram outros a meu respeito. Vem de ti mesmo essa pergunta ou você? Ele achou isso para ele. Isso. Embaraçado, Pilatos tenta recompor e muda a sua estratégia. O que fizeste? O que você fez para estar aqui? A resposta de Jesus deixou o homem mais complexo. Versículo 36 desse mesmo livro. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Que reino é esse que Jesus está se referindo? Nenhum domínio para ser defendido, nenhuma fronteira para ser guardada, nenhum exército para ser treinado, nenhuma submissão a ser imposta. Que reino é esse? Reino dos céus. É o reino dos céus, onde lá é a paz, o amor, a paciência, a misericórdia, não haverá morte, não haverá choro, nem tristeza, não vai haver guerra, só vai reinar o amor. Esse é o reino dos céus da qual Jesus estava falando. Mas eles compreendiam essa noção? Eles tinham essa noção disso? Não tinham. Que para eles era importante o status deles, o cargo dele, que ele era governador, ele mandava em todo mundo. Pilatos era confrontado com outro nível da vida que transcende tudo o que conhecia. Diante dele está a encarnação de uma autoridade que vai muito além do poder político romano. O timbre da voz de Cristo não transmite apenas autoridade, mas paz. Seu olhar parece penetrar nos recessos mais íntimos do homem, que o julga. Pilatos sente-se desarmado diante deste Galileu. Jesus diz, João 18:37, eu nasci para isso e vim para o mundo a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos conhecia as discussões filosóficas sobre a verdade. Pergunta então, o que é a verdade? Está no versículo 38. Mas não esperava a resposta de Cristo. Sabe qual foi a resposta que Cristo deu para ele? João 18:37. Não, desculpa, João 14:6. Quem achar pode ler. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí a resposta. O que é a verdade? Jesus é a verdade. E ninguém vai a Deus senão por ele. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está em João 18:37. Pilatos busca o refúgio em sua autoridade. Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Isso está em João 19:10. Ele vira para Jesus e fala, eu tenho poder. Eu posso soltar você ou posso não soltar você. Eu tenho esse poder. Já pensou? Ele se sentindo ali perante quem? Criador do mundo? Mas Jesus não deixou se intimidar. E sabe o que ele falou? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse te dado. Deus deu autoridade para ele. Ele não estaria onde ele está se não fosse por Deus. Que tudo o que acontece conosco, se não for Deus, não é nada. Que tudo que a gente tem é Deus que dá. Pilatos se torna ainda... Talvez pela primeira vez em sua vida, o governador se encontra com um homem livre. Livre de medo, de insegurança, da corrupção, da cobiça, da arrogância. Livre para cumprir a missão para a qual ele vier ao mundo. Qual é a missão de Cristo ao mundo? Salvar o pecador.
Ele não veio salvar o certinho, o perfeitinho. Ele não veio salvar quem está curado, ele veio salvar quem está doente, quem precisa de ajuda, o necessitado. Ele veio salvar a gente, que precisamos o tempo todo de Cristo. É essa a missão de Cristo, salvar o pecador. Pilatos se torna mais convencido da inocência de Cristo. João 19:12. Vamos ver o que ele fala. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ou seja, Pilatos queria soltar, porque ele sabia que Jesus era inocente. Mas o povo não queria que soltasse. Queria que desse o fim em Cristo. 3 vezes o procurador publicamente declara que não encontrou razão nenhuma para condená-lo. 3 vezes ele falou: gente, ele não cometeu nada de errado para ser julgado. Vamos soltá-lo. Ele tinha esse poder para soltá-lo, mas ele não fez. É nesse momento que lhe chega às mãos uma mensagem de sua esposa, a quem a tradição a chamou de Cláudia. E disse assim, Mateus 27:19: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Deus usa as pessoas para falar com a gente. E usou a esposa dele para falar com ele. E mesmo assim adiantou? Não, ele não ouviu. Ele não ouviu. A mensagem de sua esposa não estava baseada em sua intuição feminina. Segundo Ellen White, um anjo lhe foi enviado do céu. Isso está em O Desejado de Todas as Nações, página 533. Um anjo desceu do céu, falou com ela em sonho. Ela foi falar com ele, ele não ouviu, não quis ouvir. No futuro distante, ele viu Cristo Jesus como Rei dos Reis. Em seu retorno, horror encheu seu coração. Ela enviou uma mensagem ao seu marido. Pilatos ficou assustado, estremecido, tentou libertar Jesus, algo que os líderes judeus pareceram perceber. Eles estavam prestando atenção. Falei, opa, ele vai querer soltar? Não, a gente não pode deixar. Porque Jesus, para eles, era o quê? Uma ameaça. Além de sua convicção da inocência, Jesus usou 4 rodas de evasão. Primeiro, ele enviou Jesus a Herodes. Jesus foi enviado a Herodes. Segundo, Pilatos tentou meias medidas permitindo que Jesus fosse aceitado. Terceiro, Pilatos tentou a alternativa entre Jesus e Barrabás. E por último, sua última tentativa foi lavar as mãos, protestando ele ser inocente. Daqui lavo minhas mãos. Só que antes que as suas mãos estivessem secas, entregou Jesus para ser crucificado. Por quê? Porque quando ele falou assim, ele é inocente, os judeus pesaram num ponto dele que fala assim: se você soltar ele, você não é amigo de César. Ele era governador, estava ali no trono, tinha tudo. Se ele errasse, o povo ia chegar em César e ia tirar ele. Ele ia perder todas as regalias que ele tinha. Só que é preferível perder as regalias do mundo do que perder as do céu, que vale 1000 vezes melhor. É duradouro, não enferruja, não estraga e é para a vida toda. Aqueles que buscam evitar os resultados de um aberto compromisso com Cristo buscam subterfúgios convenientes para a recusa. Os gritos, as ameaças da multidão prevaleceram. Pilatos tentou decidiu atender o pedido deles. Soltou Barrabás. Nossas contradições incoerentes se tornam nossas piores armadilhas. Os judeus tocaram no ponto fraco de Pilatos, que está em João 19:12, diz: se você soltar esse homem, não é amigo de César. A escolha era entre a honra e a ambição, entre a verdade e a conveniência. Jesus era inocente. Pilatos sabia muito bem disso. Jesus era inocente. Como defender a inocência de Cristo, fazendo justiça e ao mesmo tempo não se indispondo com a multidão e os líderes judeus? Pilatos tentou conciliar o reconciliável.
Não se pode servir a dois senhores, disse Jesus. A covardia da pergunta é seguro? A verdade pergunta, é popular? O mercenarismo pergunta, quanto que eu vou ganhar nisso? O materialismo pergunta, é lucrativo para mim? Mas a consciência e o dever perguntam simplesmente, é correto? Sempre chega um momento em que uma pessoa deve tomar uma decisão que não é segura, nem politicamente correta, popular ou lucrativa, mas deve ser assumida simplesmente porque ela... Desculpa, gente. Mas porque ela é correta. Primeiro, Judas entregou Jesus por cobiça. 30 moedas de prata pro meu bolso, vou ali só dar um beijinho, ele vai virar o rei. Tá tudo certo. Ele se sai dessa. Judas beijou, Jesus virou rei? Não. Caifás entregou por malícia. Pilatos entregou por covardia e inconveniência. Covardia porque ele ficou com medo do povo. Ele podia simplesmente ter soltado Jesus, mas não soltou. Inconveniência foi o quê? Eu estou no trono, eu sou governador, eu tenho tudo, eu sou rico, preciso de mais alguma coisa? Sou amigo de César, agora se eu não entrego Jesus, eu estou destituído do meu trono, eu perco tudo, vou para a rua. Então ele foi por conveniência. E Cristo foi crucificado. A morte de Cristo para a expiação do pecado é o teto de todos. Todos nós estávamos lá, representados por aqueles que testemunharam sua morte. E não como meros espectadores. Assim, antes de podermos ver a cruz como algo feito em nosso favor, levando-nos a fé ao entendimento, apenas aquele que está pronto para partilhar na culpa da cruz pode chamar a sua participação de graça. Em Mateus 27 e 22, mostra o desespero diante da multidão que escolhe Barrabás. Aí Pilatos pergunta, então, o que eu farei com Jesus? Essa pergunta, que atravessa a história e a poeira do tempo, ninguém pode responder em seu lugar. Essa pergunta ninguém mais pode responder, porque Jesus já foi crucificado. O que eu farei com Jesus? O povo respondeu, crucifico. E Jesus foi crucificado. Mas só que o que eles esqueceram, que ao terceiro dia, quem ressuscitou? Jesus. Que nós possamos, todos os dias, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque nós estávamos representados lá atrás por aquele povo que o crucificou. Que nós possamos entender que o reino não é esse, é o reino que está nos preparado lá em cima. Que nós possamos sempre falar do amor de Jesus e da salvação. De como Jesus suportou tudo por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e cantarmos com bastante alegria o hino Monte do Calvário.
querido que habita as mãos altas dos céus. Obrigado por ter enviado o seu Filho ao mundo. Obrigado por Jesus ter morrido em nosso lugar e em missão aos nossos pecados, Pai. Queremos te agradecer pelo sangue derramado na cruz, que a cada dia vem limpando o nosso livro dos atos e nos dando uma página nova, Pai. Amém. Pedimos que venha abençoar o nosso retorno para casa, que possa ser protegido pelos teus santos anjos, Pai. Que nós possamos, ao sair daqui, falar do amor de Jesus, da salvação, que é Cristo Jesus. Este que morreu na sexta-feira e ao domingo ressuscitou, Pai. Peço que venha estar conosco sempre, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo, deixa eu tirar uma foto com todo mundo. Guardando